tutorial bem fácil de como fazer um cavanhaque. Primeira coisa é a gente fazer a marcação dos dois lados com a máquina de acabamento. Primeiro eu faço a marcação de um lado. Esse cliente gosta do cavanhaque mais fino, então eu fiz a marcação ali, a linha bem fina, ó, como vocês estão vendo. Depois de fazer de um lado, eu fui fazer do outro também, ó. Fiz a marcação de um lado e depois fiz a marcação do outro. A primeira coisa que a gente tem que fazer é essas marcações da lateral. Depois que fizer essas marcações, a gente vai tirando na parte ali da lateral. Eu estou utilizando o pente aí, pessoal, para evitar que os cabelos batam no olho do cliente. Então ajuda muito aí, ó, dica muito importante, sempre utilize o pente, ó, porque assim evita de bater, né, cabelo no olho do cliente. Ajuda muito. Primeiro eu tiro a parte de cima ali, eu não vou tirar a parte de baixo do pescoço agora. Eu tiro primeiro a parte do lado, depois que tiro a parte desse lado aí, eu vou e tiro também do outro lado da mesma forma, utilizando o pente, ó, para evitar de bater cabelo ali no olho do cliente, porque isso incomoda bastante. Então é sempre bom a gente ter esse cuidado. O bom da gente fazer essas duas marcações é que a gente já sabe ali na lateral até onde que a gente deve tirar, já tá a marcação feita ali, então isso facilita também. E depois que tirar na lateral ali, eu marco também na parte de baixo, ó, começo marcando pelo meio e depois vou para as laterais. Marquei primeiro no meio, fiz um lado e depois fiz também o outro, e depois de marcar eu vou tirando o restante de cabelo que fica. Reparem como o cavanhaque já está ganhando forma. É sempre bom a gente ir marcando a barba e sempre ir olhando no espelho se está bem alinhado. Sempre que você estiver fazendo a barba, sempre olhe no espelho para ver se está bem alinhado. Tirei a barba ali de um lado na parte de baixo, agora estou tirando também do outro lado. E é sempre bom a gente ter bastante cuidado para não subir a máquina mais do que pode subir e terminar fazendo algum buraco ali que fica ruim depois para consertar. Depois que tirar todo o cabelo ali na lateral e na parte de baixo, é hora de fazer ali a parte do meio também, ó, utilizando o auxílio de um pente para evitar desse cabelo bater no olho do cliente. Eu utilizo o auxílio do pente. E aí na parte de dentro, pessoal, eu só utilizo mais as pontas da máquina. Eu não utilizo a lâmina completa, só utilizo as pontas da máquina, sempre com cuidado. E ali na parte do bigode, eu peço para o cliente forçar um pouco ali na parte do bigode, e reparem como fica mais fácil ali, ó, para a gente passar a máquina de acabamento. Dessa forma fica muito mais fácil. E eu já vou fazendo também a parte de cima ali, vou ajustando o bigode na parte de cima, também com cuidado para não subir muito. Eu sempre gosto de tirar bem pouco ali na parte do bigode, vou tirando mais aqueles cabelos que estão passando ali, bem pouco, e depois vou fazendo também do outro lado da mesma forma, ó, colocando o pente ali para evitar de bater cabelo no olho do cliente e utilizando somente a ponta da máquina de acabamento com cuidado. Já vou pedindo desculpa aí, pessoal, da forma que eu tô segurando o pente aí, é porque eu tentei segurar de uma forma que não atrapalhasse aí a filmagem. Depois passei novamente a máquina de acabamento ali, ó, só para ir dando alguns ajustes para os dois lados ficarem da mesma forma. Lembrando sempre, pessoal, sempre vai olhando pelo espelho. O cliente já tava, ó, cochilando. Depois passei a máquina de acabamento ao contrário ali na parte de cima do bigode. Na parte de cima o cliente pediu para deixar um pouco mais fino. Lembre sempre de perguntar ao cliente se ele quer mais fino ou se ele só quer tirar mesmo um excesso ali na parte de cima do bigode. Aí eu deixei um pouco mais fino porque o cliente pediu. Depois, ó, passei a máquina de acabamento também no outro lado da mesma forma e depois fui tirando o excesso na parte de cima ali do bigode. Depois de feito isso, passei o creme ali para a gente começar a passar a navalha. Vou passando a navalha a favor do crescimento do fio de cabelo. E é bom também não forçar a navalha na pele do cliente. Passe a navalha bem suave. Vou passando a navalha primeiro toda em um lado, não passo agora na parte de baixo. Faço da mesma forma que eu fiz com a máquina de acabamento, passo todo de um lado e depois eu passo a navalha também do outro lado. Depois que passar dos dois lados é que a gente vai dando uma ajustada ali, ó, na parte do cavanhaque. Eu passo primeiro de um lado ali para dar uma ajustada e depois eu faço também no outro lado e sempre olhando no espelho para ver se o cavanhaque tá bem alinhado. Depois passei o creme na parte ali de dentro do cavanhaque
para passar também a navalha. Na parte de dentro, pessoal, eu também só utilizo mais a ponta da navalha, não utilizo a navalha completa, sempre com muito cuidado para deixar os dois lados da mesma altura. É bom a gente passar a navalha com bastante cuidado para evitar, né, de tirar mais do que deve. Depois passei um pouco de creme também ali na parte de cima, para passar a navalha também ali na parte de cima. Depois de passar a navalha ali na parte de cima do bigode, passei a navalha ali na parte de baixo. É sempre bom a gente passar a navalha bem leve, sem forçar a navalha na pele do cliente. Vou passando a navalha com cuidado e sempre a favor do crescimento do fio de cabelo. Reparem que eu não estou passando a navalha contra o crescimento do fio. Depois da navalha eu passo a shaver agora contra o crescimento do fio de cabelo. Vou passando a shaver bem leve também, sem forçar a shaver na pele do cliente. Vou passando ali na lateral, depois também vou passando na parte de baixo. Reparem que eu passo a shaver bem suave, não precisa forçar a shaver na pele do cliente. Depois faço da mesma forma no outro lado também. Passo por toda a lateral e também ali na parte de baixo, na parte do pescoço. Se você está gostando desse conteúdo, deixa o like aí para nos ajudar e deixa o seu comentário também, que isso nos ajuda bastante. Depois passei a navalha na parte de dentro ali do cavanhaque para dar mais uma alinhada, e para finalizar o cavanhaque eu passei um balme de hidratação. Depois de feito isso, esse é o resultado, pessoal. Espero que vocês gostem. O cliente deu até um sorriso ali. E é isso, pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!